bom demais, é bom demais. Quero agradecer a Deus mais uma vez por esta imensa oportunidade, agradecer nosso pastor Isaías, que já aproveito para justificar a sua ausência, está atendendo alguns irmãos aqui em nossa igreja, e se for possível estará conosco até o término da reunião, mas não sendo, vamos dar continuidade ao culto de ensino, e desejo, se Deus assim nos permitir, trabalhar ao longo das próximas semanas e próximos meses, de forma bastante intensa, bastante engajada, para que nós possamos crescer, como temos dito, por meio do Aprimore, conhecer e prosseguir conhecendo o nosso Deus. Esta é a verdadeira vida eterna, como diz Jesus Cristo, o nosso Senhor. Sem mais delongas, por favor, feche os seus olhos, curve sua cabeça, juntos vamos orar. Pai, eu quero te louvar, te bendizer, te agradecer por esta oportunidade tão preciosa que o Senhor nos concede. Nós não temos nenhum tipo de condição pessoal, humana, de estarmos onde estamos, mas a sua graça nos alcançou, nos regenerou, nos restaurou e tem nos transformado nesta salvação operosa. E aqui nós queremos, mais uma vez, aprender mais e mais de Ti. Por isso eu te peço, fala conosco, Espírito Santo de Deus, fala conosco. Nós precisamos Te ouvir, nós precisamos aprender mais de Ti, para que assim possamos viver para o louvor da Sua glória. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Uma pergunta que precisa ser feita, e aí a gente vai num esquema de colaboração mútua aqui, refletir nesta noite. Uma pergunta que precisa ser feita é: o que é verdadeira espiritualidade? Pergunte aí para a pessoa que está do seu lado, o que é espiritualidade? Se quiser colocar esse adjetivo, é bem oportuno, que é verdadeira espiritualidade. Procure saber a este respeito. Estava me esquecendo, para você que está nos acompanhando pelo YouTube, nós temos, se não me engano, em algum lugar aqui nós não vemos, mas pelos olhos da fé nós enxergamos, em algum lugar aqui na tela, tem esse QR Code que você pode escanear o esboço. Para os irmãos que aqui estão, tanto no meu Instagram quanto no Instagram da igreja, tem um link onde você pode acompanhar, depois guardar, salvar, tem esta liberdade. Nós temos uma tese central para tudo aquilo que nós vamos discutir nesta noite, conversar nesta noite. A verdadeira espiritualidade surge da urgente reflexão, que por sua vez nos conduz à seguinte conclusão. Olha só, sem Deus na causa, não dá não. Espiritualidade verdadeira, ao nosso ver, exatamente isso. Ou seja, a verdadeira espiritualidade surge de uma urgente reflexão que nos conduz à seguinte conclusão: sem Deus na causa, não dá não. Para nos embasar, para nos conduzir, nós vamos ler o texto de Salmo 73. Abra a sua Bíblia, por favor, ou ligue a sua Bíblia, tenha essa liberdade hoje, fique à vontade. Salmo 73, vamos percorrer este lindo texto no decorrer da ministração. Salmo 73, composto por Asaf, família de sacerdotes, de levitas, aqueles que adoravam a Deus. Salmo da família de Asaf diz no verso de número 1: certamente Deus é bom para Israel, para os que são puros de coração. Esta constatação começa a delinear o que é espiritualidade verdadeira. Espiritualidade verdadeira, ou verdadeira espiritualidade, reconhece em Deus plena bondade. O primeiro passo para uma verdadeira espiritualidade é reconhecer a bondade de Deus. E o finalzinho deste verso número 1 deixa isso muito claro. Deus é bom para Israel. Aqui, obviamente, ele está falando do povo dele, que obviamente trata-se de nós também. Fomos inseridos nesta eleição eterna da parte de Deus, para os que são puros de coração. E sobre isso, o verso de número 2 em diante, vamos refletir um pouco mais para frente. Antes, é muito comum associarmos espiritualidade à euforia. Geralmente a gente liga
verdadeira espiritualidade com muita alegria, muita festa, muito barulho. Aquilo que nós chamamos de muito louvor. Sim ou não? Uma pessoa espiritual, uma pessoa feliz, por assim dizer, que louva o tempo inteiro, independentemente da circunstância. Se você pudesse colocar uma foto ao lado da palavra espiritualidade no dicionário, seria alguém muito feliz ou alguém muito triste? É óbvio. Espiritual, feliz. Recentemente eu ouvi uma irmã muito amada no nosso coração, ela perguntou: o senhor não tem problema não? Eu falei: pelos olhos da fé não, mas por que da pergunta? Ela falou: o senhor vive rindo. Pô, filho, que na misericórdia Deus dá paz, mas problema tenho e provoco alguns, infelizmente. Sem sombra de dúvidas, a plena espiritualidade se manifesta em meio a essas faces. A espiritualidade se mostra por meio da euforia, da alegria, da exaltação ou da exultação, também por meio do louvor, por assim dizer. Ao passo que não se resume a estas. Uma pessoa verdadeiramente espiritual não é uma pessoa que está de bem com a vida o tempo inteiro. E aí nós começamos a necessariamente quebrar alguns paradigmas que inibem o desenvolvimento da verdadeira espiritualidade. Porque uma perspectiva muito religiosa, muito estranha da fé, separa as pessoas comuns dos crentes de verdade. Nós colocamos os heróis da fé numa prateleira que eles nunca desejaram estar. Nós chamamos de herói, acertadamente, um homem que no momento de angústia pediu para morrer, falando de Elias. Entende como a verdadeira espiritualidade independe de uma vida cheia de sorrisos? A verdadeira espiritualidade combina muito bem com o choro, com a angústia. Por incrível que pareça, é isto que nós vemos no Salmo 73. Acompanhe um pouco mais, por favor. A verdadeira espiritualidade não é vestida, pois não é exterior, antes expressa-se finalmente em sua forma visível, ao passo que é essencialmente interior, tal qual o fruto numa árvore. Quer ver o exemplo? Seguindo o exemplo iniciado acima, compreendamos que uma suculenta maçã expressa a saúde e a qualidade da vida da macieira. De outra sorte, uma macieira, uma árvore ruim, mal nutrida, não tem como dar frutos suculentos. Não tem como. O que é visível é a resposta, é a consequência, é literalmente o fruto daquilo que é escondido, daquilo que é interno. Então, a verdadeira alegria da espiritualidade não se resume a um sorriso, mas se resume às lágrimas derramadas nos momentos de intimidade. A verdadeira espiritualidade, portanto, não é performática, tampouco é midiática. Não tem essa característica. Sobre isso Jesus ensina lá em Mateus capítulo 6. Quando vocês forem orar, faz o quê? Fecha a porta do quarto, ninguém mais vê. Quer ação mais espiritual do que a oração? Nós estamos falando para aquele que tudo sabe a respeito de coisas que a gente pouco sabe. É dependência pura, isso é oração, é fé em ação. E é orientado, se tranque, se feche, pois o Pai que vem em secreto, recompensa. Então é proibido orar em público? Calma lá, Jesus não está falando isso, muito menos nós. O que nós temos aqui é uma valorização de momentos de intimidade, e deixado de lado aqueles momentos públicos. Já reparou que tem pessoas que investem muito na sua imagem pública e pouquíssimo na imagem privada, particular, íntima? Isso, infelizmente, tem muito do nosso DNA. Se você tropeça em alguém na rua, o que você faz? Só falta beijar o chão que essa pessoa pisa. Mas se a sua esposa tropeça em você na cozinha, está doida a mulher para baixo. A gente investe muito mais numa imagem pública do que na imagem privada. Por quê? Porque é tão interessante agradar os desconhecidos e desagradar os amantes,
aqueles que amamos e que nos amam. Por quê? Que loucura é essa nossa? E Jesus caminha na contramão. Literalmente. Com isso, não se julga inoportuno o compartilhamento, antes valoriza sobremaneira a intimidade, que gera verdadeira espiritualidade. Por isso Jesus fala, quando forem jejuar, lava o rosto. Quando forem orar, que se fechem as portas. E quando for agir caridosamente, que nem mesmo o seu coração se sinta tentado a se vangloriar, que a mão esquerda não veja o que a direita está fazendo. Não é público, é íntimo. A verdadeira espiritualidade não é composta por roupas especiais. Famosa história do terno azul. O homem colocava o terno azul, abria a porta para a esposa, tratava os filhos bem, era cordial com todo mundo, tirava o terno, batia no cachorro, puxava a pena do papagaio, era bruto com a esposa. Ele morre, o terno azul vai para o céu e ele vai para o inferno. A gente às vezes veste espiritualidade. Que loucura, que loucura. A verdadeira espiritualidade não é composta por roupas especiais, nem mesmo por dialetos preferenciais, tais quais varão, varoa, terra, manto, água, capitão planeta, lembra dos antigos? A gente não veste espiritualidade, tampouco pratica por meio do dialeto. A verdadeira espiritualidade nos apresenta uma cosmovisão segundo o nosso chamado. Isso a Bíblia chama de modo digno de viver. Ou seja, somente sob a verdadeira espiritualidade viveremos dignamente o chamado para a santidade, para a caridade, para a verdade em Cristo. Por isso, o salmista inicia o capítulo 73 dizendo: Deus é bom. Disso eu não tenho dúvida, Deus é bom. Você pode repetir comigo? Deus é bom. Mais uma vez. Enquanto isso, adore em seu coração. Continue adorando a Ele. Ele é bom. Deus é bom. Para a sua dor, para a sua angústia, diante do problema, diga isso. Em nome do Senhor Jesus, afirme isso. Deus é bom. Deus é. Só que ele conclui o seu pensamento inicial dizendo: quanto a mim, que Ele é, eu não tenho dúvida, mas eu... É muito importante nós aprendermos isso, que a verdadeira espiritualidade fala a respeito de nós, toca em nós, muda o que em nós precisa ser mudado. O texto em questão é de profundidade sem igual, pois nos apresenta o mundo interno de um judeu eminentemente piedoso e todo o seu sofrimento. Na história do judaísmo, na história de Israel e, portanto, na história da religião judaico-cristã, existe um período bastante tenebroso, que é quando Alexandre o Grande, após a sua morte, divide o seu exército, surge um homem chamado Antíoco Epifânio, um homem perverso, mau, maldade sem igual. Sacrifica no templo do Senhor um porco, tem atos extremamente terríveis, assassino. Este homem faz surgir a revolta dos Macabeus, um período de 70 anos que Israel novamente tem a sua soberania, e eles foram tão longe do que Deus quer, eles foram tão distantes da vontade de Deus, que surge um grupo, os purishins, os puros, os fariseus. Estes homens se levantam com voz de autoridade para relembrar quem Deus é por meio da lei, voltar a praticar o que é justo perante o Senhor. Nós estamos falando de um povo que ama a lei de Deus e busca vivê-la para ser agradável diante dEle. Em dias atuais, aqui em nossa cidade, existem alguns prédios que são habitados majoritariamente por judeus, que a partir das 19 horas da sexta-feira, os botões dos elevadores acionam-se automaticamente, porque o judeu piedoso, o ortodoxo, ele não pode acender um interruptor, porque isso é semelhante a trabalho.
Agora imagina uma pessoa que toma todo o cuidado da vida, para praticar o que é justo, para ser agradável diante de Deus, olhar para o mundo, e ver que o ímpio faz o que quer, e ainda é próspero. Imagina a confusão na mente de Asaf. E daí tem como surgir espiritualidade? Tem como surgir louvor a Deus diante da frustração? No Salmo 73, literalmente, a alma olha para fora e argumenta sobre o que vê, ou seja, a maldade é próspera e a justiça é sofredora. É uma quebra violenta de uma inocência persistente. E pessoas que imaginam que se você fizer o bem, nada de mal vai lhe acontecer. O salmista está sendo exposto violentamente à realidade de que o mal aflige a todas as pessoas. Para sofrer, basta viver. Qual a conclusão que ele chega então? Em vão tenho purificado meu coração. Olha o caos que este homem está vivendo. Não é sem razão que o salmista Asaf destaca a grande dificuldade que enfrenta em sua mente ao afirmar: quanto a mim, eu quase tropecei, os meus pés escorregaram. E aí ele chega ao cerne da questão: porque eu tive inveja dos orgulhosos. Deus é bom, Ele é bom. Quanto a mim, meu coração inveja os orgulhosos. Literalmente ele está falando: eu queria estar no lugar deles. Tem como surgir espiritualidade daí? Tem como ser de outra sorte? O salmista nos apresenta a verdadeira espiritualidade, que não exulta ante os desafios, mas quase sucumbe, quase se vai, quase escorrega, porque o seu coração inveja os maus. Para a verdadeira espiritualidade, há um componente intrinsecamente humano. Precisamos ser sinceros para adorar de verdade. Em suma, Asaf olha para dentro e olha para fora. E ao comparar, medir e mensurar, gera um caos que não poderia administrar. Ele não tem como administrar isso. Para além de todo o mal está Deus, que é verdadeiramente bom. Independente do que se faça, produza ou realize a criação, o Criador é bom. É poético o surgimento da verdadeira espiritualidade em meio a um turbilhão de emoções e, por assim ser, contradições. Não tem nada mais contraditório do que a emoção. A gente chora de felicidade. A gente desmaia de felicidade. Entende? Tem nada mais contraditório, mais humano do que a emoção. O salmista apresenta-se nu em suas crises e sem nenhuma roupagem religiosa, por demais encontra a verdadeira paz. Ele em Deus encontra essa paz. O caminho trilhado segue a jornada sincera que a verdade exige para os que querem sua companhia. De outra sorte, haverá um fingimento contínuo de uma espiritualidade simulada, resultando em uma vida vazia de sentido, pois está cheia de religiosidade. Quando ele apresenta suas crises, ele abre caminho para nascer a verdadeira espiritualidade. Vampeta, certa vez, foi perguntado sobre a passagem dele pelo Flamengo ou Fluminense, não lembro. E ele respondeu: eles fingem que pagam, eu finjo que jogo. E tem gente na igreja, às vezes a gente é essa gente, que finge que crê. Tem fingimento demais naquilo que era para ser puro. A gente tem medo de sentir medo. E aí a gente finge que o problema não existe. Mas quando o salmista se rasga, ele fala assim, ó, aqui dentro tem um monstro que eu não consigo administrar. Quando eu olho, eu sinto inveja. Eu queria para mim. Eu queria estar lá. Mais uma vez eu pergunto,
Tem como sair verdadeira espiritualidade disso? A resposta é: não tem como sair verdadeira espiritualidade a não ser disso. Não tem como. Se a gente não se assumir diante de Deus, a gente vai fingir para sempre, vai ser vazio. Por isso os versos 2 a 16 apresentam um mundo sombrio de um coração angustiado, dilacerado pela inveja, que não contempla em si alguma possibilidade de harmonia entre as notas divergentes. Assim, encerra seu desabafo gritando: eu tentei compreender, o verso 16 grita isso, e só faltei enlouquecer. O verso 16 é muito claro: eu tentei compreender, mas foi por demais difícil, não dava para fazer. Tentei compreender, só faltei enlouquecer. Os arrogantes vestem-se de crueldade, blasfemam contra os céus, enquanto dominam a terra com suas palavras torpes. Diante disso questiono, se agi corretamente ao me guardar. Aqui, neste ponto, nós podemos observar o momento mais nevrálgico, mais sensível, mais caro de toda a questão. Aqui, neste momento, pois ele olha para trás e encontra, na revisão do passado, inutilidade das boas ações. Não tem nada mais terrível do que isso. Você olhar para trás e ver as suas boas ações e tornar isso tudo em nada. Para quê? Para que me mantive puro enquanto todos desfrutavam da impureza? Para que me mantive ético enquanto todos se esbaldavam na falta de ética? Para que me mantive um único marido de uma única mulher enquanto todos faziam tudo o que queriam? Para quê? Você tem noção da dor que o salmista está sentindo quando assume isso? Ele olha para dentro, olha para fora e responde: que burrice que eu fiz ao manter puro o meu coração. Por causa dessa mentalidade, muitos não conseguem voltar a Cristo. Muitos. Incontáveis histórias se juntam nesta hora, quando olham para trás e veem inutilidade nas boas ações. Dentro de casa, eu respeitava meu pai, mas ele só gostava do filho mais malvado. Eu respeitava a menina, mas ela gostava sempre do cafajeste. Eu me matava no emprego, mas o malfeitor, ele era promovido no meu lugar. Só porque era sobrinho do dono. O mais triste para o ser humano é olhar para trás e se arrepender das boas ações. Imagina quão angustiado está. Para de imaginar e passe a sentir, imagine como ficamos angustiados quando olhamos para trás e percebemos algum traço de injustiça. Eu tive uma experiência da qual nunca vou me esquecer e espero nunca mais ver, que foi ver assim, na minha frente, o que um homem se torna quando encontra em Deus injustiça. Fui chamado às pressas, um dia estava com a minha esposa e a minha sogra no carro, não tinha ainda o Pedro, tampouco o Arthur, Rico. E a esposa liga dizendo: corre, o meu marido está doido, ele precisa de ajuda. Vamos correndo, cheguei no apartamento em questão, um prédio lindo, um apartamento belíssimo. E eu vi uma massa humana, era informe, não era um ser humano. Ele é um rapaz alto, não tanto quanto eu, mas alto. Forte, forte de verdade, não é eufemismo para gordo, forte mesmo. É músculo. Mas quando ele levantou, eu não sei explicar o que eu vi, parece que ele diminuiu, é estranhíssimo. Da sala até o quarto, ele foi apoiando, escorado nas paredes. Eu não sei explicar, mas parece que o cabelo não existia mais. Era estranho, o rosto
desfigurado. A voz não existia, ele falava. E até passar o estado de choque, eu fiquei com a boca aberta, olhando. E no meu coração pedindo misericórdia, falando, Deus, o que eu faço? E aí fui ouvindo a história. Ele tomou várias decisões equivocadas na vida, estava literalmente para se matar. A esposa trabalhando fora. Ele chega depois, ele errou comigo. Deus errou comigo. Eu nunca mais quero ver aquilo que eu vi naquele dia. O que se torna um homem quando encontra em Deus injustiça. Tem pessoas que infelizmente partiram para a eternidade sem Cristo, porque olharam para trás. De que valeu? Esse é o ponto mais angustiante do texto. Esta dor é por demais extensa, insuportável para qualquer um. Por isso que o momento mais denso do texto é respondido com o momento mais glorioso. Alguém, por favor, abra no verso 17 e grite bem alto. Salmo 73, verso 17. Bem alto. Uau! Eu olhei para trás e vi angústia. Até que eu entrei no santuário de Deus, até que novamente as coisas foram corrigidas, em meio ao caos surge verdadeira espiritualidade. Uma vez lá embaixo, Deus me trouxe aqui para cima, e agora eu desfruto de paz. O momento mais baixo do texto é respondido com o momento mais elevado. Eu entrei no santuário de Deus. Tudo mudou, sem que nada precisasse ser alterado. Tem noção do que é isso? Porque a maldade continuou sendo cometida, os perversos continuaram perversos, os arrogantes continuaram arrogantes, mas agora o verdadeiro adorador está no santuário de Deus. O que é a maldade diante da beleza de Deus? O que é a injustiça diante de Deus? Tem noção do que é isso? Tem noção do que é verdadeira espiritualidade? Que não depende de nenhum tipo de roupagem. Que notícia gloriosa nós temos aqui para os nossos corações. Tudo que o salmista via lhe gerava angústia sem precedentes, até que faz do santuário sua morada. Quando ele passa a habitar no santuário, as coisas que ele vê não causam mais dor. Mas são as mesmas, pastor? Sim. Porque o mundo vai continuar fazendo maldade, filho. Tolo é aquele que se entorpece pelo desenvolvimento humano. Sério? Desenvolvimento? Um indivíduo que se relaciona mais com isso do que com estes? Isso é desenvolvimento? E agora estão inventando um metaverso, substituindo a possibilidade de interação. Isso é desenvolvimento? Acorda, jovem gafanhoto. Desperta, tu que dormes. Tem gente que se entorpece pelo desenvolvimento humano. Olha, agora eu falo pelo celular e tem vídeo. Boa era a época da fila no orelhão. Saudosismo? Continuando. Toda injustiça percebida se torna sem medida tolice. E isto se mostra nos versos 21 e 22. Isso aqui eu gostaria muito de ler com vocês, verso 21 e verso 22. Olha só o que ele diz. Quando meu coração estava amargurado, e no íntimo eu sentia inveja. Verso 22. Agi como insensato e ignorante. Na versão original não existe o comparativo, como. Em outras versões nós temos agir como um animal. Literalmente o que o salmista está falando é, eu fui um animal. Eu me tornei um animal. Um sentido animalesco me tomou. Absolutamente irracional. Só que olha só que coisa linda. Contudo,
estou sempre contigo. E olha, tomas a minha mão direita e me sustenta. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. O salmista está declarando aqui o seguinte: igual a um animal eu me tornei, mas Deus me tratou como um filho. Aí como não adorar um Deus assim? Como não amar um Deus assim? Percebe de onde surge a verdadeira espiritualidade? Da nossa nudez, do nosso pecado. Pois onde abundou o pecado, superabundou a graça. Conclusão. A verdadeira espiritualidade surge de uma urgente reflexão que nos conduz à seguinte conclusão: sem Deus na causa, não dá não. A verdadeira espiritualidade nos faz saltar da condição animalesca, enquanto invejávamos os perversos, para a condição de um filho, que é pelo bom pai guiado para longe dos terrenos escorregadios. Esse termo que o Asaf usa é muito interessante. Lá no verso 17, quando ele contempla o caminho dos ímpios e vê que o terreno onde eles estão é escorregadio, está falando de um terreno liso, tal qual o gelo ou o mármore polido. Literalmente é daí, desta raiz, que surge a palavra lisonjeiro. Aquilo que gera agrado, afago ao coração do homem. E aí dá para a gente entender a compreensão bíblica acerca das aflições que nos acometem. Por isso, a Bíblia destaca tão claramente que nós devemos nos alegrar diante das tribulações, porque as provações geram aprovação diante de Deus. Deus nos tira do terreno confortável que agrada a carne, que leva para o inferno, e nos purifica por meio de caminhos tortuosos. E neste caminho, Ele faz surgir em nós verdadeira espiritualidade. Isto é maravilhoso, pois Deus é maravilhoso. Por fim, a verdadeira espiritualidade não omite os nossos erros, crises e fragilidades. Antes, do caótico coração faz surgir perfeita adoração. Por isso, o salmista conclui, e assim eu gostaria de concluir juntamente com vocês. Vamos ler todos juntos os versos 24 em diante. Podemos ler juntos para encerrar a ministração? Vamos lá? Tu me diriges com o teu conselho, e depois me receberás com honras. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei a todos os teus feitos. Isto é verdadeira espiritualidade. Que Deus vos abençoe.